Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema terror gótico. Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho, deixar sugestões, tá ok? Para os nossos vídeos. E também te lembrar que toda quinta-feira ao meio-dia tem vídeo novo aqui no canal. E lá no nosso Instagram, _MundoDara, a gente tá postando todo dia, seja dicas, TikTok, perguntas, interações, qualquer coisa. A gente sempre tá postando, tá? Então não esquece de seguir a gente. E é isso aí, roda a vinheta. A história do cinema de horror está diretamente relacionada ao romance de terror gótico, O Castelo de Otranto, de 1764, e Os Mistérios de Udolfo, de 1794, desenvolveram um gênero literário que se tornou popular por misturar romance e horror. Sua popularidade chegou ao auge com a obra-prima de Mary Shelley, Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, de 1818. Alguns elementos típicos eram descrições de loucura e certa desconfiança em relação a novas tecnologias. Em 1897, quando Drácula de Bram Stoker foi publicado, os aspectos estilísticos e temáticos do terror gótico já haviam influenciado diversos tipos de narrativas. Entre elas, O Médico e o Monstro, de 1886, de Robert Louis Stevenson. As primeiras décadas da história do cinema foram estabelecidas por tentativas de se adaptar romances góticos para as telas. Porém, foi somente em 1920 que uma tradição de filmes de terror com inspiração gótica foi estabelecida. Películas que deviam muito aos livros dos gêneros escritos pelos séculos XVIII e XIX, e também a aura sombria e sinistra dos filmes expressionistas alemães, como A Morte Cansada, de 1921, de Fritz Lang, e também Nosferatu, uma sinfonia de horror, de 1922, de Murnau. Esses filmes demonstravam o potencial que o cinema tinha para criar, por meio de técnicas de iluminação e cenografia, mundos sinistros e fantasmagóricos de castelos em ruínas que habitavam morcegos e assombrações. Eles introduziram os arquétipos do predador masculino, do qual Nosferatu, de Max Schreck, cujo sobrenome significa terror, se tornou modelo e vítima feminina histérica. As incursões de Hollywood no terror gótico seguiram o exemplo desses filmes. Diretores imigrantes como Paul Lane, com O Gato e o Canário, de 1927, e Benjamin, com Sete Pegadas para Satã, de 1929, introduziram o estilo alemão em Hollywood. Os avanços nos efeitos de maquiagem e na cenografia são mais comuns nos filmes de Lon Chaney, entre eles O Corcunda de Notre Dame, de 1923, um dos primeiros exemplos cinematográficos da mistura de Grand Guignol, romance gótico, circo de horrores, pantomima e vaudeville. Os personagens de Chaney, desfigurados e loucos, onde ele mesmo criou a maquiagem e que eram feitos em cenários horripilantes, como O Fantasma da Ópera, de 1925, e também London After Midnight, de 1927, fez com que os espectadores se encolhessem de medo diante da última e assombrosa criação do Homem das Mil Faces. Antes do surgimento de Way Office interromper as experiências com temas sugestivos e violências explícitas, o início da era sonora foi um período de prosperidade para o cinema de terror. Entre eles nós temos o filme O Médico e o Monstro, de 1931, da Paramount. Ele ficou super conhecido por sua conotação sexual. O que era esse código Race? Bom, ele foi criado em 1930, era uma regulamentação para censurar representações de sexo, violência, crime, e ele foi acabado em 1960. A maioria dos filmes do gênero daquela época eram produzidos pela Universal. E o estúdio lançou 2 filmes em 1931, sendo eles Drácula e Frankenstein. E esses 2 filmes foram extremamente decisivos em questões de tema, estilo e inspirações do terror gótico. Inclusive, nós já falamos de Frankenstein aqui no canal, então se você quiser assistir vai estar aparecendo as sugestões aqui no card.
Drácula foi dirigido por Todd Browning, que havia trabalhado com Channing em diversos filmes antes da morte do ator. Tratava-se de uma adaptação tanto do livro de Stoker quanto da peça de Broadway, que trouxera muita fama ao ator Bela Lugosi em 1927. No filme Lugosi, ele repetiu o papel de protagonista. Browning criou em volta da interpretação hipnótica do ator húngaro, com seu sotaque carregado, uma mistura de teatralidade e também de atmosfera sinistra. Em grande parte, voltada pelo trabalho de câmera meticuloso, pelos objetos cênicos e pela cenografia. Entretanto, o filme de terror gótico mais famoso e icônico de todos foi Frankenstein, de James Whale. Enquanto Drácula sintetizava tudo que o cinema de horror podia fazer, Frankenstein adicionou um novo elemento importante ao gênero, que foi o sentimento de piedade à figura do monstro, retratado como vítima da sociedade. Se esse assunto te interessa, a gente já falou sobre esse filme, Frankenstein, aqui no canal. Tá bem aqui em cima nos cards, é só clicar se você quiser assistir. Os sucessos como Drácula e Frankenstein deu início a uma enxurrada de filmes que tentaram se aproveitar da sua técnica narrativa e do seu estilo. A ânsia da Universal por repetir seus sucessos cristalizou na mente das pessoas as convenções e a iconografia dos filmes de terror. Então é por isso que, automaticamente, quando você escuta a palavra Frankenstein, vem na sua mente alguém de pele verde, com parafusos e roupa escura. E foi isso que a Universal conseguiu fazer. Ela conseguiu colocar essa imagem do Frankenstein na nossa imaginação. E é isso, pessoal. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, de seguir a gente lá na rede social do Instagram, tá aqui embaixo, de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando do vídeo, dar sugestões para os próximos vídeos também, que a gente vê tudo. E lembrar vocês que tem vídeo toda quinta-feira, meio-dia. Então não perca, ativa o sininho para não perder, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!